Amém? Eu dei o título a essa mensagem, Esperando no Senhor. E Deus deixa muito claro aqui nesse texto, Deus está falando como esperar. Na verdade, a gente não gosta de esperar muito, né? Por exemplo, você gosta de esperar para ser atendido lá no médico, no dentista, no advogado, seja lá onde quer que seja, né? Ninguém gosta de esperar a chegada de um encomenda. Você gosta de esperar para pagar uma conta? Na verdade, esperar para receber já é ruim, imagina esperar para pagar, né? Às vezes, né? Mas muita gente espera. De diversas formas nós precisamos esperar. Muitos acabam esperando o dia do casamento, o dia de domingo para descansar. Outros esperam o culto acabar. Mas na verdade, tem pouca gente esperando no Senhor. E a Bíblia diz que esta é uma das mais importantes coisas que podemos fazer. Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos e não devemos esperar de qualquer forma. O que vai fazer a diferença é esperar no Senhor. A mesma coisa de casar. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, ele fala que deve se casar no Senhor, né? Então, pastor, mas qual o propósito de esperar? A palavra esperar, que como Deus usou no texto, significa muitas coisas. Como, por exemplo, em primeiro lugar, significa um esperar entrelaçado, ou seja, um esperar unido com o Senhor. Por exemplo, um barbante, ele é fácil de ser partido, mas entrelaçado, unido um ao outro, ele fica muito mais resistente, não fica? Ele vai ficar muito mais forte, né? É exatamente isso que acontece quando estamos esperando no Senhor. Nós estamos mais fortes. Fala isso para a pessoa que está lá. Se você esperar no Senhor, vai ficar mais forte. Então nossas vidas ficam entrelaçadas com a vida do Senhor. É assim que ficamos fortalecidos ao ponto de dizermos aquelas palavras do apóstolo Paulo: posso todas as coisas através daquele que me fortalece. Então vamos ver exemplo disso. Eu queria que você deixasse marcado. Você tem um marca-página aí? Deixa marcado esse texto. Eu queria que você fosse num outro contexto, outro texto comigo, que vai falar sobre esse entrelaçado. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, capítulo 16, a partir do versículo 20. Eu queria fazer uma comparação aqui, para você entender o que é estar entrelaçado, que estão unidos com o Senhor. Aqui nesse texto, é algo tremendo que Deus fala aqui nesse texto, porque havia dois homens que estavam agarrados com Deus. E Deus fez algo extraordinário, porque eles não estavam de qualquer forma, eles não estavam de qualquer jeito. Todos acharam Atos capítulo 16. Vamos ler aí a partir dos versículos 20, do versículo 20 ao 26. E levando-os ao pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes,
mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meu Deus! Paulo e Silas foram humilhados por causa da pregação do Evangelho. E aí o versículo 22 diz que tiveram as suas roupas rasgadas, foram severamente açoitados. Mas esses dois homens eram homens firmes, eram homens que estavam entrelaçados no Senhor. E no versículo 25, mostra a reação deles à injustiça. Diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Mas, não importa se estamos passando por bons ou maus momentos, eles estavam cantando louvores. Quando as nossas vidas estão entrelaçadas por Deus, é que poderemos enfrentar provações com cânticos. Portanto, esperar no Senhor significa estar junto dEle, significa estar entrelaçado, unido com Ele. Não importa tempo bom, tempo difícil, tempo de escassez, tempo de vacas magras e vacas gordas. O que importa é estar unido com Cristo. A vida sem essa união com Cristo não tem valor, não tem significância, não tem sentido. Então o que importa é estar entrelaçado com Ele. Você está assim hoje? Eu amém, então está assim. Está na tua vida com Deus, amém? Você precisa estar entrelaçado. O inimigo começa a lançar um monte de coisa, mas você continua firmado. Fica dando ouvidos, Satanás. Então, primeiro de tudo, nós precisamos estar entrelaçados com o Senhor. Em segundo lugar, esperar no Senhor também significa a expectativa de que algo novo vai acontecer. Fala para a pessoa, algo novo vai acontecer. Amém, amados? Nesse texto aqui de Paulo e Silas, havia uma expectativa no coração deles de que algo iria acontecer. E lá no versículo 26 acontece. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Muitas vezes a gente está esperando de forma errada. Às vezes se espera sentado, reclamando, sem pagar o preço de vida de oração, sem recorrer ao Senhor, sem buscar ser fiel em todas as situações da vida. É muito fácil ser fiel quando está tudo bem. Continuar sendo fiel quando chega o desemprego, continuar sendo fiel quando o dinheiro acaba. Sabia que Deus não te chama para ser fiel só quando tem dinheiro no bolso? Você consegue ser fiel quando acabar o dinheiro? Uma das maiores provas são essas. Continuar sendo fiel. A razão para a espera é a expectativa de que algo novo vai acontecer. Porque eu não estou só. Eu estou entrelaçado com o Senhor. Portanto, é esperar a expectativa de que algo vai acontecer. Então eu creio que algo novo também possa começar a surgir no seu coração. Amém? Algo novo Deus possa começar
começar a mostrar ao seu coração. Né? Agora, o que falar sobre as promessas para aqueles que esperam no Senhor? O que falar para aqueles que verdadeiramente têm crido? Tem se portado como um servo fiel, obediente, submisso ao Senhor. Volta lá o texto. Você deixou marcadinho lá? Volta lá o nosso texto básico. Aqui no nosso texto original, ele fala 4 promessas, 4 coisas ocorrerão se você esperar no Senhor. Quais são essas promessas? Primeiro, o Senhor vai renovar as suas forças. A gente vê aí que os atletas, eles se preparam muito, fazem muitos exercícios físicos para se fortalecerem, né? Alguns fazem academia, malhação, né? Mas a maior necessidade da parte de Deus é que homens e mulheres tornem fortes espiritualmente. Né? Vivemos épocas de muitos crentes fracos. Porque não tem essa perseverança no Senhor. Não vai ao culto no meio de semana porque já foi no domingo. Não vai na sala porque não precisa. Não vai na escola dominical porque já sabe tudo. E a razão por que estão fracos é porque não estão esperando no Senhor. Essa é a grande diferença. Não buscam pelo Senhor. Corre atrás dos seus interesses somente, dos seus recursos somente. Como essas pessoas terão suas forças renovadas? Então, para esperar no Senhor, terão que parar para escutar a voz do Senhor. Terão que parar para receber a instrução, encorajamento, refrigério espiritual. E quando isso acontecer, suas forças serão renovadas. Eu gosto muito aquele momento da sala. A gente senta ali, bate papo, a gente ora, a gente tem necessidade de chorar junto, e a gente conversa, a gente compartilha a palavra de Deus, a gente vai se renovando. Você vai no culto de quarta-feira, recebe mais uma injeção, vai se renovando. Quando o carro está acabando o combustível, o que você faz? Abastece. Com a vida do cliente, você tem que abastecer todo dia. Todo dia. Todo dia tem que ter o pão diário. O pão que alimenta. A verdade, a palavra do Senhor. Então, a gente começa a ver tantas coisas, né? Eu vejo que nunca estaremos desperdiçando o nosso tempo quando estamos juntos com o Senhor. Nunca estamos desperdiçando o nosso tempo quando estamos estudando a palavra de Deus, quando estamos compartilhando a palavra de Deus. Nunca estaremos desperdiçando o nosso tempo, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Agora, Deus promete que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Tem outro texto, não precisa se abrir lá, Mateus 11, 28, o próprio Jesus fala assim: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, primeiro, que as forças serão renovadas. Vamos à segunda promessa, é que os que esperam no Senhor subirão como águia. Já perceberam que Deus compara a vida cristã à águia? Eu vejo que Deus faz isso porque a águia, ela sabe usar o vento contrário a seu favor. Ela não luta contra o vento como um obstáculo. Ela usa o vento para se elevar acima das nuvens, ou seja, acima das dificuldades. Então, se você aprender a esperar no Senhor, Deus te ensinará
você como usar os obstáculos da vida para subir ainda mais alto. Amém? Para que você possa subir, romper em meio às dificuldades, às lutas que está enfrentando. Então, é isso que a gente precisa, amados. Sabendo que se eu estou no Senhor, confiante no Senhor, me alimentando com a palavra do Senhor, eu vou estar esperando no Senhor e eu vou subir como águia, não vou ficar. E aí também nós vemos a terceira promessa, é correr e não se cansar. As pessoas que já estão com mais idade, lembro que dos tempos que podiam correr à vontade, e corriam facilmente, e hoje já existe uma certa debilidade, é que à medida que envelhecemos, não conseguimos correr como no passado, mas na vida espiritual, na medida em que ficamos mais velhos, nos pés do Senhor, descobrimos que podemos correr sem se cansar, como Ele está falando, e correr mais veloz do que um atleta, correr para os braços do Senhor, correr o dia a dia atrás das necessidades, dos seus sonhos, mas correr com o Senhor. Às vezes as pessoas deixam tudo de lado e querem correr sozinho. O Senhor tem feito parte dos teus sonhos, dos teus planos. Quais são os teus sonhos? Quantos planos você tem? Talvez tenha muitos, mas o Senhor está fazendo parte deles. Tem mais uma promessa. A quarta promessa é esta: caminham e não se fatigam. Mas tudo na vida tem um preço, e nós temos a tendência de nos acomodarmos com o mais fácil, ao mais barato, ao mais leve, ao invés do que é mais exigente, ao invés do que é mais puxado. Mas esse versículo diz que podemos andar e não se fatigar. Muitas pessoas que começam, às vezes na carreira cristã, acabam deixando porque caíram no comodismo na caminhada da fé e não estão sendo renovados. Na verdade é que caíram porque deixaram de esperar no Senhor. Esse esperar no Senhor, eu vejo assim que é deixaram e começaram a separar tempo, para estar com o Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. O texto aqui deixa muito claro. A águia voa no meio das lutas, no meio das dificuldades, sem fazer esforço. Ela voa alto sem gastar energia. É um pássaro que pode olhar diretamente para o sol sem danificar os seus olhos. E a águia faz o seu ninho em lugares seguros. Então, eu vejo assim que Deus, Ele quer que sejamos como a águia. Por isso que Ele faz essa menção. Ele quer que possamos esperar com confiança. Alguém poderia abrir para mim aí, Isaías 64, você está aí no capítulo 40, vai no versículo, capítulo 40, 64. Alguém poderia ler o versículo 4 também? 64, 4. Isaías 64, versículo 4. Quem achou e quiser ler, pode ler, pode usar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Deus trabalha em favor de quem? Os que estão esperando nele. Está confiando, está acreditando. Deus mudará a história.
Então Ele quer que coloquemos os nossos olhos nele, colocamos os nossos olhos em Jesus, assim Ele fará com que subamos e voaremos sem nenhum esforço. Alguém poderia abrir para mim Isaías 49, 23, a parte final do versículo? A última parte do versículo, Isaías 49, 23, o que espero? Alguém quiser ler? Vamos falar juntos? O Senhor está dizendo que os que esperam nele não serão envergonhados. Isso é de Deus para a sua vida. Amém? Os que esperam em mim, Ele está falando, ó, sou eu que estou falando contigo. Se você esperar em mim, você não vai ser envergonhado. Então, acima das provações e das dificuldades, é preciso investir. Invista a sua fé nas promessas que Deus tem para a sua vida. A gente está prestes aí a mudança de governantes, né? As pessoas colocam uma fé, uma esperança nesse povo. Que só a misericórdia de Deus. É cada tempo e tempos. Cada eleição é uma esperança. A gente crê realmente. Mas eu vou Senhor, você não crê. Se você acredita que Ele pode fazer algo novo, se você crê em político, o que impede você de crer no Senhor? Então invista a sua fé nas promessas que Deus tem para a sua vida. Se Deus prometeu, amado, não tem tempo difícil, não tem capeta, não tem diabo, não tem nada que vá roubar o que Deus tem prometido para aqueles que o amam, aqueles que esperam nele. Então Deus pode tardar aos olhos daquele que não tem fé, mas aos olhos, mas Deus não pode falhar, porque Ele é Deus. Aí para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse no outro texto, Daniel capítulo 12, o livro de Daniel capítulo 12. Deus não pode falar, mas porque Ele é Deus. Deus vai te dar novas estratégias através das promessas que Ele tem para a sua vida. Amém? A gente precisa crer nisso. Daniel capítulo 12. Vamos ler aí o versículo 13. Que é para a gente orar. Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Como que você vai receber uma herança se você não estiver esperando no Senhor? Olha que tremendo. Segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Diz assim: ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel capítulo 12, versículo 13. Então, amados, é hora de renovar as forças, é hora de tomar posse dessa palavra. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Você significa causar fadiga, cansaço. Muitos às vezes estão até enfastiados da palavra, mas você tem esperado no Senhor, você tem renovado verdadeiramente as forças, no meio daquela situação que está complicada, o negócio piorou, o negócio não está bom, mas eu vou continuar crendo que Deus vai me dar as estratégias, Deus vai me mostrar por onde começar. Ele vai me dar a visão de águia, eu vou olhar por cima, eu vou começar a enxergar onde ninguém está enxergando. Comece a glorificar Deus por aquilo que Deus tem preparado, que Ele vai te dar. Comece a usufruir daquilo que Deus já tem te dado. Gente que está aí, Deus tem abençoado, Deus
abriu portas, Deus tem mostrado várias estratégias, coisas novas, coisas boas, mas parece que anda com um fardo em cima, como se Deus estivesse colocando peso, porque não sabe aproveitar o que Deus tem dado. Quanta gente não aprende a aproveitar. Quantas coisas Deus tem te dado? É Deus que tem te dado. Porque se não for Deus, quem você acha que é? Amém? Amém. Se não for Deus, viria nas trevas. Então foi Deus. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Mas espera no Senhor. O Senhor vai renovar as forças. As tempestades irão passar. Sei, passar por dias difíceis, talvez, muitas coisas. Peça a Deus essa estratégia do Senhor. Senhor, eu preciso, Senhor, essa direção. O Espírito Santo de Deus me mostra, Senhor. Mas comece a ter o Senhor no seu coração. Às vezes, começa a se apegar tanto aos planos, aos sonhos, que se esquece de Deus com tanta facilidade. Deus fica em último lugar, não em lugar algum. Deus não faz parte. E a promessa aqui é para aqueles que estão no Senhor. O Senhor vai renovar as forças. Vai caminhar com o Senhor o tempo que for necessário. O tempo que nós vamos viver aqui não importa, cabe a Deus. Agora, temos que viver da melhor forma para Deus. Não viver mais de qualquer forma. Nós conhecemos o Evangelho. E você precisa ser testemunha, canal de bênção na vida de outros. Tem um monte de gente que de tanto esperar entrou na apostasia da fé. Se esfriou-se totalmente. Que terrível isso. Não faz diferença. É um peso morto, um zero à esquerda. É hora de se renovar no Senhor. Fazer diferença nessa terra que Deus te deu para conquistar. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando o seu coração for totalmente do Senhor, você vai estar esperando no Senhor. Cansei de andar pela rua lá chorando, uma pastinha, tentando vender seguro. Não vendia nada, mas estava esperando no Senhor. O que você está esperando? De que forma você está esperando? Deus vai te dar estratégia. Do nada, Deus abriu os olhos e falou: olha, filho, aqui para você te abençoar. Você vai começar a melhorar agora as coisas. Você vai pagar o que você deve. Para ser um homem honrado. É assim que Deus faz. Mas tem que aprender a esperar em Deus. Vamos orar a Deus. Não sei de que forma que tem os anseios do seu coração, quais as preocupações, mas essa noite, a palavra do Senhor